Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui cada história carrega um ensinamento. Hoje vamos até Nova York, nos Estados Unidos, a cidade que nunca dorme e que, como vamos ver, também não perdoa quem tenta aplicar um golpe achando que a esposa estava dormindo. Vamos acompanhar Ava, 32 anos, empresária que acabou de fechar o maior negócio da sua vida. O que Ava não sabia é que, enquanto ela comemorava, havia quem já estivesse calculando como ficar com tudo. Fiquem até o final, porque essa história está cheia de lições. Mas antes de começar, verifique se já se inscreveu no canal. E conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque a gente gosta muito de saber até onde as nossas lições estão chegando. Agora sim, vamos à história. Ava tinha 32 anos quando fechou o negócio mais importante da sua vida. 10 anos construindo uma empresa do zero. 10 anos de reuniões que iam até madrugada, de decisões difíceis, de finais de semana que nunca existiram de verdade. E numa tarde de outubro em Nova York, com a caneta ainda quente na mão, ela assinou o último documento. A empresa foi vendida por 15 milhões de dólares. 15 milhões de dólares. Para quem quiser traduzir em algo concreto, daria para comprar um apartamento no bairro mais caro de São Paulo, colocar o restante rendendo pelo resto da vida e ainda sobrar o suficiente para Ava nunca mais precisar acordar com alarme. Era o resultado de uma década inteira de luta. O cheiro de café da lanchonete da esquina entrou pela janela aberta do escritório. Lá fora, Nova York continuava no seu ritmo habitual, que é mais ou menos o ritmo de um formigueiro que alguém chutou, buzinas, chuva fina, o barulho seco de salto no asfalto molhado. A Ava ficou alguns segundos só olhando para a cidade pela janela. Não pensou em comemorar. O primeiro pensamento foi ligar para o marido. Daniel tinha 35 anos, 5 anos de casamento. Um homem que sabia usar a palavra certa no momento certo, que lavava a louça sem reclamar, que buscava a esposa quando ela ficava até tarde no escritório. Dizia que dinheiro não importava enquanto os dois fossem felizes. E a Ava acreditava, porque ele nunca pedia nada caro, nunca perguntava sobre o salário dela com aquela curiosidade estranha que algumas pessoas têm. Ela se considerava sortuda. Mas antes que conseguisse discar, o telefone vibrou na mão. Era a mãe. Eleanor não era mulher de rodeios. A voz veio seca, direta, sem parabéns e sem cerimônia. Ava, desce para o saguão agora. Preciso falar com você. Não era tom de conversa. Era o tom de quem já sabe de alguma coisa e está esperando o momento certo para dizer. 10 minutos depois, as duas estavam no saguão do prédio. Eleanor de blusa creme, cabelo preso, olhar fixo no rosto da filha. Sem abraço. Sem parabéns, minha filha. Você conseguiu. Só uma pergunta. Você já fechou o negócio? Ava se surpreendeu. Como a senhora sabe? Isso não importa agora. Escuta bem o que eu vou te dizer. Eleanor pousou a mão no pulso da filha. Um gesto firme, mas sem dureza. Não conta para ninguém sobre o dinheiro, nem para o Daniel. A Ava viria a descobrir mais tarde que Eleanor era listada como representante legal da empresa desde a fundação. Um detalhe burocrático que a filha nunca havia pensado em remover e que dava à mãe acesso legítimo a determinadas notificações contratuais. Quando o fechamento foi protocolado, Eleanor soube. Legal, limpo e silencioso como tudo que Eleanor fazia. Ava abriu a boca para defender o marido. 5 anos de casamento, um homem que lavava louça e buscava a esposa à meia-noite. A mãe não deixou a frase sair, precisamente porque ele é seu marido. Os olhos de Eleanor eram afiados como agulhas, mas a voz continuava calma. Existem pessoas que não pedem nada porque estão esperando o momento certo para tomar tudo de uma vez. Ela fez uma pausa, e quando falou de novo, parecia estar pesando cada palavra antes de soltá-la, no ar. Ouro se testa no fogo. Casamento se testa na adversidade. Você vai dizer à família dele que sua empresa está perto da falência,
que você pode ter que se mudar para a minha casa. Faz isso e veja o que acontece. Ava sentiu o estômago afundar. E se Daniel ficasse magoado? E se ele não acreditasse? A mãe respondeu antes que ela perguntasse. Se ele te ama de verdade, vai ficar ao seu lado nas horas ruins. Se ele é uma calculadora com rosto de marido, é melhor saber agora do que descobrir quando não houver mais nada a salvar. Guardem essa frase. Uma calculadora com rosto de marido. Existem pessoas que usam o casamento como contabilidade. Tudo que dão está sendo lançado numa coluna. E quando a outra coluna para de render, elas fecham o balanço. Ava ficou quieta por um longo momento. Passou pela cabeça os jantares, as noites em que ele foi buscá-la, o jeito que ele sorria quando ela chegava em casa. Então olhou para o rosto tranquilo da mãe, aquela tranquilidade que não era frieza, era experiência, e entendeu que talvez justamente porque amava demais, ela nunca tivesse olhado com atenção suficiente. Tudo bem, disse em voz baixa, como quem assina um acordo invisível. Vou fazer o que a senhora está pedindo. A mãe acrescentou uma última instrução antes de ir embora. Se vai fazer, faz direito, mas sem nada ilegal. Se a gente ganhar, ganha limpo. Naquela noite, era o aniversário de casamento dos dois. O apartamento no Upper East Side tinha aquela luz quente de lar bem cuidado. Para quem não conhece Nova York, o Upper East Side é o bairro onde as calçadas são limpas mesmo de madrugada e os porteiros usam uniforme. Não é o Nova York dos filmes de ação. É o Nova York das heranças antigas e das bolsas de grife que nem precisam de logotipo, porque quem precisa de logotipo ainda não chegou lá. Morar no Upper East Side manda uma mensagem antes mesmo de você abrir a boca. E quem se casa com alguém do Upper East Side sabe disso. Quer admita, quer não. Ava guardou o relógio caro na gaveta, trocou o vestido de seda por uma calça cinza de moletom, tirou os brincos, se olhou no espelho e treinou a expressão de exaustão, aquela que fica entre o cansaço real e o desespero controlado. Então deu uma risada amarga de si mesma. 10 anos vendendo empresas e ali estava ela, ensaiando exaustão na frente do espelho do banheiro. A vida tem uma ironia que não tem preço. Preparou o jantar com esmero, cozido de carne, salada, pão fresco. O cheiro da cozinha amoleceu o coração por um instante, mas só por um instante. Quando ouviu o elevador no corredor, a Ava foi até a mesa, curvou levemente os ombros, treinou a respiração, mandou as mãos não tremerem. A porta abriu. Daniel entrou com um buquê de rosas vermelhas e uma caixa de cupcakes. Camisa branca perfeitamente passada, cabelo penteado. O marido, modelo chegando em casa no aniversário de casamento. Ele sorriu. Amor, hoje a gente. E parou. Porque ela não estava com vestido elegante nem maquiagem. Estava ali, junto à mesa, os ombros levemente caídos, os olhos já vermelhos, as mãos mexendo numa colher como alguém que não sabe direito o que fazer consigo. A cena estava montada com cuidado. E a Ava era empresária. Ela sabia montar uma cena. Daniel pousou as flores e foi até ela. Ava. Ela olhou para cima, forçou as lágrimas no momento certo. Amor, acho que a empresa não vai se salvar. Ele piscou, sem entender completamente. O sócio me traiu. O caixa quebrou. O banco está me pressionando. Ela engoliu em seco. Pode ser que eu tenha que entrar em falência. O buquê caiu das mãos dele. As flores bateram no chão e as pétalas vermelhas se espalharam pelo assoalho como pequenas manchas. Um silêncio pesado tomou o apartamento. Prestem atenção nesse momento. Era o aniversário de casamento dos dois. Havia rosas no chão. A esposa estava de olhos vermelhos. O momento pedia uma coisa e só uma. Ele chegar perto, pegar a mão dela e dizer que estava ali e que o resto resolvia. Era o que qualquer pessoa que amasse de verdade faria sem pensar. O que Daniel disse foi: falência? Quanto é a dívida? E o apartamento, eles podem penhorar? Olha a frieza. Não era só o conteúdo da pergunta. Era
a velocidade. Não houve pausa, não houve abraço. Ouviu a palavra falência e o cérebro foi direto para o apartamento. Como quem não vê uma esposa em crise, vê um ativo em risco. Ava baixou a cabeça, fingiu pânico. Não sei ao certo, mas a dívida é grande. Podem me processar. Estou com muito medo. Daniel sentou na cadeira, entrelaçou as mãos e tentou parecer um porto seguro. Tudo bem, vamos com calma. Um passo de cada vez. Mas enquanto dizia isso, os olhos deslizaram de forma rápida para o canto da sala, para o armário de arquivo onde a Ava guardava escrituras, contratos, documentos importantes. Foi uma fração de segundo, rápido como um relâmpago. Só quem estava prestando muita atenção teria notado. A Ava notou. O jantar foi para a mesa. O cheiro do cozido, que deveria ser aconchegante, ficou pesado. Daniel serviu o prato dela, fez as coisas certas, foi cuidadoso. Mas entre um gesto e outro, as perguntas continuavam, disfarçadas de cuidado. O apartamento estava no nome dela, certo? E se os credores entrassem com ação, como ficaria? Havia assinado alguma garantia em nome do casal? Somos casados, disse Ava, em voz baixa. Daniel forçou um sorriso. Claro, claro. Estou perguntando só para saber como proceder. Essas coisas precisam estar na ponta do lápis. Na cabeça dela, uma frase da mãe ecoou em silêncio. Quem te ama se preocupa com você, não com as suas coisas. A ceia continuou. Daniel chegou a sugerir que ela fosse passar uns dias na casa da mãe para descansar. A justificativa era que se chegasse alguma notificação, ela não precisaria passar pelo susto sozinha. Parecia cuidado. A Ava sentiu a empurrada sutil para fora do apartamento. Você quer que eu vá embora? Ele agitou as mãos. Não, não. É só que na sua mãe você vai ter companhia. E eu fico aqui, cuidando da papelada. A expressão, cuidando da papelada, saiu tão natural que ele mesmo não percebeu o quanto entregou. Depois do jantar, Daniel fez a louça, limpou o balcão, ligou o exaustor, tudo impecável. Mas enquanto trabalhava, perguntava em voz alta se ela havia assinado algum empréstimo com garantia. A Ava respondia com monossílabos. Foram para a cama. Daniel a abraçou. O abraço era quente, mas tinha aquela rigidez de quem segura um objeto frágil para ter certeza de que ele não vai a lugar nenhum. A mão no ombro dela não estava ali por afeto. Estava ali por verificação. A Ava fechou os olhos e fingiu dormir. Então veio o silêncio. E no silêncio veio a verdade. Por volta da meia-noite, Daniel murmurou o nome dela. Ela não respondeu. Ele chamou de novo, mais baixo, como quem fala consigo mesmo. Uma pausa. E então, com cuidado excessivo de não fazer barulho, saiu da cama. Os passos foram leves demais para um homem que não estava escondendo nada. A porta do escritório fechou com um clique quase inaudível. Aqui, o narrador precisa pausar. Um homem adulto, de 35 anos, andando na ponta dos pés, dentro do próprio apartamento, às meia-noite. Se a situação fosse outra, seria quase cômico. Mas a situação não era outra. A Ava ficou imóvel, de olhos abertos no teto escuro, ouvindo o reflexo das luzes da rua tremular na parede. E então, as vozes chegaram. A voz de Daniel, baixa mas urgente, como quem está com medo de ser ouvido. Mãe? Sou eu. Uma pausa. Tá sem dinheiro. Um sócio destruiu tudo. Não esperava. Outra pausa. O apartamento ainda tá lá, mas se processarem ela, pode ser que mexam em tudo. A voz caiu ainda mais. Mãe, não fala nada pra Ava. Deixa eu resolver. Ela, não o nome, não minha esposa. Ela, como quem se refere a um problema que precisa de solução. Cá entre nós, se você está em casa, escutando isso, e acabou de ouvir o marido se referir a você como ela, num telefonema escondido para a mãe dele, você pode tentar se convencer de que estava sonhando. A Ava não tentou. Ficou muito quieta e continuou ouvindo. Daniel também ligou para o pai.
O tom mudou. Menos filho preocupado, mais sócio reportando. Pai, eu sei. Amanhã cedo eu vou aí. Fiquem calmos. Eu vou. Aquelas 3 palavras bateram como martelo. Eu vou aí. A esposa dele tinha acabado de tocar o fundo, supunha ele. E o primeiro movimento que ele fez foi marcar uma reunião de família de emergência para a manhã seguinte. Se o amasse, teria voltado para a cama e ficado ao lado dela até amanhecer. Em vez disso, estava organizando uma agenda. Quando Daniel voltou para o quarto, se deitou tentando regular a respiração como quem nunca saiu. A mão foi para o ombro dela, um toque rápido, como quem confere que o patrimônio ainda está no lugar. E então, dormiu. A Ava ficou acordada até quase o amanhecer. Há momentos em que você não precisa ouvir mais nada. Você já sabe, o coração ainda dói, mas a cabeça já está em outro lugar. Na manhã seguinte, Daniel acordou cedo, tomou banho rápido, se vestiu como se fosse fechar um contrato importante. Passou colônia. Pentou o cabelo. Antes de sair, colocou a mão na testa dela como quem verifica febre. Vai tomar café. Preciso ir na casa dos meus pais. Uma coisa urgente. O que é tão urgente, amor? Ele desviou o olhar e forçou um sorriso. Coisa de família, sabe como é. Vou tranquilizá-los. E já volto. Beijou a testa dela, rápido e protocolar como quem carimba um documento. Pegou as chaves e saiu. Registrem esse conjunto. Colônia, cabelo penteado, beijo na testa da esposa em crise, saída apressada para a família. Era a coreografia perfeita do marido preocupado. O problema é que marido preocupado de verdade não ensaia coreografia. A porta fechou, como se selasse alguma coisa. A Ava ficou sentada por um bom tempo. Olhou para o buquê de rosas que ainda estava no chão. Algumas pétalas amassadas, vermelhas e tristonhas. Pegou o telefone e ligou para a mãe. Eleanor atendeu na primeira chamada, como se estivesse esperando. A Ava contou tudo. Cada pergunta sobre o apartamento. O telefonema da meia-noite. A palavra ela, sem nome, sem afeto. O eu vou aí para a família. Quando chegou nessa parte, um nó se formou na garganta. Porque até ali ela ainda tinha conseguido manter tudo controlado. Mas ouvir a si mesma contar a história em voz alta foi diferente de simplesmente saber. A mãe ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou apenas, você está calma? Estou. Então vem para cá. O Dr. Arthur vai estar aqui. Arthur era o advogado de Eleanor havia muitos anos. Um homem alto, de mangas de camisa dobradas, com a expressão serena de quem já viu muita tempestade e aprendeu que gritar não resolve absolutamente nada. Quando a Ava chegou à casa da mãe, em Greenwich, Connecticut, um subúrbio rico a 50 quilômetros ao norte de Nova York, do outro lado da fronteira com o estado, casas de pedra, cercas altas, o silêncio que custa caro por metro quadrado, ele já estava sentado com o computador aberto, sem firulas. Sem aquele papo de vai ficar tudo bem, você vai ver. Só perguntas diretas e um plano dividido em partes que a Ava conseguia entender. O que você ouviu é suficiente para saber a intenção deles, disse Arthur. Mas o caminho a seguir precisa ser limpo, sem atalhos. A Eleanor serviu chá e foi direta. Se você quer ter certeza do que está enfrentando, precisa de provas. E essas provas precisam aparecer do comportamento deles, não de armadilhas suas. A Ava olhou para a mãe e entendeu o que estava sendo dito. Não era hora de confronto, era hora de silêncio estratégico. Deixar que eles continuassem acreditando que estavam ganhando. E enquanto isso, cada passo deles seria registrado. Guardem essa lição porque ela vale ouro. Quando você sabe que está sendo traído, o impulso natural é confrontar, gritar, jogar tudo na cara. Mas confrontar na hora errada é como jogar todas as cartas antes de saber o que o outro tem na mão. Quem espera, vê mais. E quem vê mais, decide melhor. Naquela tarde, a Ava foi até o bairro de Astoria, no Queens.
Para quem não conhece, Nova York não é um lugar só. É uma cidade feita de bairros que parecem países completamente diferentes. O Upper East Side, onde Ava e Daniel moravam, é a Nova York das calçadas limpas e dos porteiros de uniforme. Astoria é outra Nova York. Fios elétricos entrelaçados nas fachadas, cheiro de peixe frito saindo das janelas de tarde, crianças brincando na calçada, o bodegueiro de sempre conhecendo o nome de todo mundo que passa. É a Nova York que trabalha, que acorda cedo, que faz o café forte e não precisa de nome em inglês no copo para saber que é bom. Frank e Brenda, os sogros de Ava, moravam no terceiro andar de um prédio velho em Astoria. A Ava chegou antes de Daniel. Ele havia avisado que passaria mais tarde, depois de buscar o pai no trabalho. A porta do apartamento estava entreaberta. Brenda costumava deixar assim quando esperava alguém, para não precisar levantar. A Ava ficou do lado de fora do corredor, encostada na parede, a uns 2 metros. Lá dentro, vozes. Brenda primeiro, com aquela voz aguda de quem nunca aprendeu a modular o volume dependendo do assunto. Meu Deus, ela realmente faliu? Quanto ela deve? Se essa menina entrar em dívida, vai nos arrastar junto, Daniel. Daniel, ainda estou levantando as informações. A situação não está boa. Frank entrou com a voz seca, do jeito de quem sempre pesa tudo antes de falar. Não importa quanto ela deve. O que importa é que não encosta no Daniel. Eles não têm filho, né? Brenda confirmou que não. E Frank completou, com a frieza de quem está organizando uma planilha, não consolando um filho. Então é mais fácil. Divórcio rápido, separa os bens e segue em frente. Quando vem problema, você desvia o golpe. A Ava cravou as unhas na palma da mão. Divórcio foi dito com a mesma leveza de quem pede mais pão na mesa. Não houve hesitação. Não houve nem um segundo de, mas eles são casados há 5 anos. Foi uma decisão contábil. E durou menos tempo do que uma garfada. Brenda baixou a voz, como quem divide um plano entre sócios. Mas o apartamento lá no Upper East Side está no nome dela. Precisamos ser espertos. Ela está arrasada agora. A gente diz umas palavras bonitas, lembra ela dos votos do casamento e convence ela a vender o apartamento para pagar as dívidas. Se o dinheiro vier para as nossas mãos, a gente se salva. E Nikki, a cunhada, com aquela risadinha específica de gente nova com coração velho. A Ava pode ser muito inteligente nos negócios, mas mulher arrasada é mulher mole, joga afeto nela e ela cede. O narrador vai pausar aqui por um segundo. Nikki disse isso com a convicção de quem acredita que conhece bem as mulheres. O problema é que Nikki estava falando de uma mulher que havia construído uma empresa do zero, sobrevivido a 10 anos de mercado e acabado de vender tudo por 15 milhões de dólares. Chamar essa mulher de mole foi como olhar para um iceberg e dizer que é gelo rasinho. O Titanic também achou que era rasinho. E a Nikki, assim como o Titanic, não estava enxergando o que estava abaixo da superfície. A Ava recuou devagar pelo corredor. Um degrau rangeou levemente sob o pé dela. Lá dentro, silêncio por um segundo. Ela se colou à parede, prendeu a respiração. 1 segundo. 2. As vozes recomeçaram. Devem ter achado que era barulho do corredor. Ela desceu as escadas com as pernas pesadas, não de medo, mas daquela sensação específica de quando a realidade bate com mais força do que você esperava, mesmo quando você já esperava que fosse bater. Na saída do prédio, havia uma pequena bodega. O dono era um homem de 50 e poucos anos com pele curtida de sol, o tipo de pessoa que vê gente entrar e sair do bairro há décadas e aprendeu a ler situação sem precisar de explicação. Ele olhou para a Ava com um olhar que entendia mais do que dizia. Encontrou quem estava procurando, moça. Ela forçou um sorriso. Ele baixou a voz quase em tom de aviso. Essa família fala muito de afeto pela boca, mas conta tudo na mão. Cuidado. Ava agradeceu, comprou uma garrafa de água para não parecer suspeita e saiu. No carro,
não chorou. Ficou olhando para a rua com aquela estranha clareza de quem acabou de ver algo que não pode ser visto pela metade. Há certas verdades que você só precisa ouvir uma vez. Uma vez já é suficiente para nunca mais voltar à inocência. De volta à casa da mãe, a Ava entrou ainda de máscara no rosto. Estava com medo de mostrar a expressão que tinha, não porque fosse feia, mas porque era fria. A frieza de quem acabou de ouvir os próprios sogros calcularem o valor dela como se fosse uma transação imobiliária. A Eleanor estava no sofá, o chá na frente, uma xícara intacta. Olhou para a filha sem pressa e perguntou apenas: "Ouviu o suficiente?" A Ava assentiu. A voz saiu clara, mesmo com a garganta seca. Falaram em divórcio. Estão de olho no apartamento. Disseram que mulher arrasada é mulher fácil de convencer. A mãe pousou a xícara. Um som suave que soou como uma sentença. Então, a partir de agora, lembra de uma coisa. A gente não fala mais com confiança cega. A gente fala com evidência. Arthur chegou logo depois. Colocou uma pasta fina na mesa e foi direto. Não havia nada para decorar, nenhum vocabulário difícil. Ele explicou de forma simples o que precisava acontecer. A Ava continuaria no papel de mulher arrasada, deixaria que eles se sentissem vencendo e, ao mesmo tempo, guardaria cada mensagem, cada conversa, cada proposta que viesse do Daniel relacionada a dinheiro ou ao apartamento, sem armadilha. Só deixar que eles falassem, porque pessoa gananciosa é impaciente, e impaciente sempre fala demais. Linda, a governanta da Eleanor, que estava com a família havia mais de 10 anos, trouxe uma pilha de papéis para a mesa, extratos de conta, documentos do apartamento, coisas que a Ava nem tinha parado para olhar com atenção, porque dentro de um casamento, quando você confia, você não conta. Ela olhou para aquela pilha e sentiu um amargor específico, não de raiva, de percepção tardia. Quando você abre espaço demais para a confiança, às vezes abre espaço também para o descuido. A mãe disse uma coisa simples que ficou: a gente mostra o que é bom e esconde o que é feio do outro. E às vezes, esconder o feio do outro nos deixa cegos para o que ele é de verdade. O plano era este: continuar no papel de mulher frágil, deixar que Daniel pressionasse. E quando ele chegasse ao pedido final, o pedido que a família de Astoria já tinha combinado, o pedido do dinheiro emprestado à mãe, estaria pronta para receber. Vale dizer, enquanto tudo isso acontecia, Daniel continuava sendo o marido mais atencioso que a Ava havia tido em anos. Comprava frutas, esquentava o leite, perguntava se ela estava bem. Se existe um prêmio de ator coadjuvante em casamento, Daniel estava claramente concorrendo. Naquela tarde, a Ava voltou para o apartamento com uma bolsa pequena, o suficiente para parecer que estava de volta temporariamente, como Daniel havia sugerido. Ele a recebeu com expressão de marido preocupado. Tinha comprado caldo de frango com ervas. Serviu com cuidado, falou baixinho, fez as coisas certas. Mas entre um gesto e outro, as perguntas apareciam de novo, disfarçadas de cuidado. O caldo de frango estava delicioso. O narrador confirma: às vezes o problema não é a comida, é quem está segurando a colher. Naquela noite, antes de dormir, a Ava recebeu uma mensagem de Chloe, a melhor amiga desde a faculdade. Ava, tenho algo para você. Abre e fica calma. Era uma foto. Daniel numa cafeteria, mesa de madeira, iluminação quente, e do outro lado da mesa, uma mulher de cabelos ondulados e batom discreto. Rachel. A mão de Daniel sobre a mão dela. Um gesto familiar, íntimo, daqueles que só existem entre pessoas que têm história juntas. Quem conviveu 5 anos com uma pessoa reconhece esse gesto. Não precisa de mais explicação. O coração da Ava doeu. Não foi a dor que derruba, foi a dor de agulha que acorda. Ela escreveu para a Chloe: você consegue confirmar data e local? A Chloe respondeu na hora: sim, tenho o comprovante da cafeteria com o horário. Não quero que te acusem de inventar.
A Ava leu a mensagem e sentiu uma gratidão que não cabia em palavras. Uma amiga se preocupava com a honra dela mais do que o próprio marido. Quando contou para a mãe, Eleanor olhou a foto, pousou o telefone na mesa e disse apenas: "Bom, não foi alegria. Foi a palavra de quem está montando um caso e acabou de encontrar uma peça importante." O bom de Eleanor era o bom da batalha. Não era o bom do coração. Arthur recebeu as imagens e guardou. "Ainda não é hora", disse ele. "Deixa o conjunto ficar mais completo." Nos dias que se seguiram, a Ava continuou o papel. Respondia em monossílabos. Fingia exaustão. Aceitava o caldo de frango e o leite morno que Daniel preparava à noite. Aquele cuidado performático que doía mais do que uma briga aberta, porque era difícil de nomear, mas fácil de sentir. O homem havia encontrado o ritmo. Caldo de frango de manhã, vitaminas na mesa, música ambiente, perguntas sobre como ela estava dormindo. Era o marido modelo em tempo integral. Se existisse um aplicativo para avaliar cônjuges dedicados, Daniel estaria com 5 estrelas e comentários elogiosos. O único detalhe é que nenhuma avaliação menciona o que acontece quando você fecha o aplicativo. E então chegou o dia que a família de Astoria estava esperando. Daniel pousou um papel sobre a mesa da sala, um número circulado em vermelho: $1.980.000. Disse que havia consultado um advogado e que os credores poderiam agir rápido. Era urgente buscar um empréstimo, e que a pessoa mais indicada a ajudar era a mãe de Ava. O número era inventado. Arthur provaria isso semanas depois. Não havia nenhum credor ativo, nenhuma ação pendente, nenhuma dívida real relacionada à empresa. O que havia era um homem que havia fabricado urgência para justificar o pedido de dinheiro. Mas naquele momento, a Ava ainda fingia não saber de nada. Vale observar o capricho do detalhe. Ele circulou o número em vermelho, em papel físico, com caneta. Como um professor corrigindo uma prova só, que a prova era uma mentira e o professor estava se reprovando sozinho sem perceber. Vai falar com ela. Você é filha dela. Ela ouve mais você do que a mim. A Ava olhou para o número. Na cabeça dela passou a voz de Brenda em Astoria. Se o dinheiro vier para as nossas mãos, a gente se salva. Passou a mão de Daniel sobre a mão de Rachel e concordou em ligar para a mãe ali mesmo, na frente dele. Daniel se aproximou da mesa, ansioso demais para disfarçar. Ficou tão perto que parecia querer ouvir cada respiração da esposa. A Ava discou. O coração estava estranhamente calmo, porque aquela ligação não era para pedir dinheiro. Era para abrir o palco onde o ganancioso colocaria a própria cabeça na armadilha que ele mesmo cavou. Eleanor atendeu. Ava pediu o empréstimo com voz fraca. A mãe, depois de uma pausa calculada, disse com a secura de sempre: "Tudo bem, mas a gente conversa pessoalmente. Traz o Daniel amanhã cedo." Daniel deu um sorriso de alívio tão grande que não coube em cima dos bons modos. Colocou o braço em volta dos ombros dela. "Viu? Sua mãe te ama. A gente vai resolver isso juntos." A palavra saiu com uma fluidez admirável da boca de um homem que estava articulando a situação para benefício próprio há dias. Naquela noite, Daniel separou o melhor terno. Escolheu a gravata escura, encomendou uma cesta de frutas cara. Antes de dormir, verificou a rota de trânsito para Greenwich, Connecticut, e pesquisou onde estacionar perto da casa da sogra. Às 11 da noite, o homem estava na frente do espelho, ensaiando aperto de mão. A esposa, destruída, dormia no quarto ao lado. Existe uma palavra para descrever essa cena. Vários, na verdade. Nenhuma delas é amor. Porque para Daniel, aquilo não era visita de família, era reunião de negócios. E no dia seguinte, a reunião aconteceu. A casa de Eleanor, em Greenwich, tinha uma simplicidade que custava caro e sabia disso. Pátio de pedra, cerca alta, sala com luz natural que entrava pelas janelas grandes sem pedir licença. Não era uma casa que tentava impressionar,
Era uma casa que não precisava. Arthur já estava lá quando Daniel e Ava chegaram, sentado um pouco afastado da mesa principal, como se tivesse apenas passado para tomar um café antes de seguir para outro compromisso. Aquele jeito casual era calculado. Arthur nunca entrava numa sala sem saber exatamente o que estava fazendo ali. Daniel caminhou alto, a cesta de frutas nas mãos, expressão composta. Cumprimentou com toda a elegância que havia ensaiado na frente do espelho na noite anterior. Bom dia, Eleanor. Lamento incomodar num momento difícil como esse. Estou muito preocupado com a Ava. A Eleanor estava sentada na poltrona principal, blusa branca, cabelo preso, uma xícara de chá na frente. Olhou para Daniel com aquela expressão que não era fria nem calorosa, era avaliativa. O olhar de quem leu o contrato inteiro antes de todo mundo chegar. Fale, disse ela. Daniel começou o discurso que havia preparado, que amava a esposa, que sofria em vê-la naquele estado, que se responsabilizaria pelo empréstimo, que pagaria com juros, que não abandonaria a Ava nas horas difíceis, que em casamento de verdade as dívidas se dividem. Foi um discurso bonito. O homem tinha talento inegável para palavras. Se houvesse um campeonato de frases bem colocadas na hora errada, Daniel estaria no pódio. Quando ele terminou, Eleanor pegou uma pasta e pousou sobre a mesa. O contrato de empréstimo estava pronto. O valor, as condições e uma cláusula muito específica. Daniel precisaria assinar como garantidor. E se durante o prazo do empréstimo houvesse divórcio ou qualquer tentativa de transferir bens para fugir da dívida, o valor venceria imediatamente. O silêncio que se seguiu foi daqueles que cabem muita coisa. Daniel piscou. Os olhos foram da sogra para Arthur, de Arthur para a pasta, da pasta de volta para a sogra. Ele tentou permanecer calmo. E conseguiu, mais ou menos. O mais ou menos apareceu nos lábios que ficaram um pouco secos. Entendido. Posso assinar. E assinou o rascunho. Com um sorriso levemente amargo de quem engoliu algo difícil, esperando que o doce viesse depois. Reparem na postura dele nesse momento. Ombros para frente, caneta apertada com força maior do que precisava. O corpo fala o que a boca não diz. Aquele homem não estava assinando por amor à esposa. Estava calculando se o que vinha depois compensava o que estava assinando agora. A Eleanor recolheu a pasta e acrescentou, como quem move mais uma peça num jogo que só ela enxerga completo. Neste fim de semana, convida o Sr. Frank e a Sra. Brenda para almoçar aqui. Se vamos falar de dinheiro, que todo mundo fale junto. Não quero que depois digam que fui eu quem pressionou alguém sem testemunhas. Daniel ficou visivelmente desconcertado por uma fração de segundo. Quanto mais gente na sala, menos espaço para manobrar. Mas forçou o sorriso e disse que sim. Saindo da casa da mãe, Daniel pareceu soltar parte da pressão. Colocou o braço em volta de Ava no carro, a voz mais macia. Viu? Sua mãe te ama. Assim que a gente passar por isso, tudo volta ao normal. A Ava olhou pela janela, as árvores passando como cenas de um filme mudo. Em outubro, Nova York fica coberta de folhas laranja e vermelho que duram apenas algumas semanas antes de cair tudo. É bonito de ver. É passageiro de entender. E quando termina, vem o frio de verdade. Ela não respondeu se ia ficar tudo bem ou não. Só acenou levemente no papel da esposa que ainda está se agarrando à esperança. Por dentro, um provérbio da avó ecoava. A ganância tem os pés curtos. E ela sabia que quem estava cavando a própria cova não era ela. Nos dias seguintes, Daniel ficou anormalmente solícito. Comprou vitaminas, frutas, deixou música ambiente ligada à noite para ela dormir melhor. O apartamento inteiro parecia um cenário de marido dedicado. Teria sido comovente se a Ava não soubesse o que estava por trás daquele cenário. Brenda ligou 2 dias depois. A voz estava doce como melado. Ava, querida, Daniel me contou que você está esgotada. Coitada. Neste fim de semana, vamos lá na sua mãe, tudo bem?
É o certo, né? As famílias se reunirem para conversar direito. Fez uma pausa e acrescentou com aquele calor estratégico que a Ava já sabia ler. Não fica preocupada, minha filha. Nessa família a gente se apoia. Família é família. Brenda insistia em chamar a nora de minha filha desde o casamento. Era um costume dela, a forma de comunicar que a havia aceito na família. E a Ava sempre respondeu no mesmo tom, porque era o que o papel pedia. Naquele telefonema, não foi diferente. Família é família. Dito pela mesma mulher que, dias atrás, tinha planejado o divórcio da nora com a mesma leveza de quem pede a conta num restaurante. A Ava manteve o tom amigável. Obrigada, mãe. E desligou. Mandou uma mensagem curta para Eleanor. Eles aceitaram. A mãe respondeu com 2 palavras. Bom, mantém o ritmo. No sábado, a mesa de Eleanor estava posta com o cuidado de quem não precisa exagerar para mostrar que sabe o que está fazendo. Sopa de legumes, frango assado, uma travessa de verduras e uma fruteira para a sobremesa. Simples e bem feito. Aquele tipo de refeição que não tenta convencer ninguém de nada. Só existe e pronto. Os sogros chegaram em força total. Frank entrou com terno e expressão séria, daquele jeito de quem foi a reuniões difíceis a vida inteira e aprendeu a não mostrar o que está pensando. Brenda veio logo atrás com joias discretas, mas suficientes para transmitir a mensagem de que não estavam precisando de favor nenhum, o que é uma escolha curiosa de acessório para quem veio pedir dinheiro emprestado. Nick apareceu com um vestido justo e aquele sorriso de quem foi à festa errada, mas vai aproveitar do mesmo jeito. Daniel foi o último, com mais uma cesta de frutas nas mãos. A segunda cesta de frutas em 2 encontros. Era a marca registrada dele. Se a situação fosse diferente, a Ava poderia ter montado uma quitanda. Eleanor os recebeu com cordialidade genuína, sem exagero e sem frieza. Serviu chá, perguntou sobre a saúde de cada um, sobre o bairro deles, como estavam se adaptando ao frio que estava chegando. O Queens em novembro é vento cortante e casaco que nunca é suficiente. Por baixo da conversa amigável, a Eleanor fazia perguntas simples, quase inocentes. Como a família pretendia ajudar a filha a se estabilizar? Qual era a visão deles sobre dinheiro dentro de um casamento? Questões que soavam como cortesia, mas funcionavam como sonda. Frank respondia de forma evasiva. Brenda desviava para o afeto. A gente ama a Ava como filha. Família unida supera qualquer coisa. A Eleanor ouvia, acenava e ia registrando cada resposta. O almoço correu com aquela estranha harmonia de pessoas que estão sendo cuidadosas demais. Brenda elogiou a casa várias vezes. Frank elogiou o frango. Nick ficou olhando ao redor da sala com os olhos brilhando de uma forma que não tinha nada de admiração estética. Cá entre nós, quando Nick percorreu a sala com aquele olhar brilhante, ela estava fazendo a mesma coisa que Daniel havia feito no apartamento no Upper East Side na noite da suposta falência. Estava inventariando. A maçã não cai longe da macieira. No caso desta família específica, a maçã rolou em direção ao pomar do vizinho e estava tentando descobrir o preço do terreno. Quando os sogros se levantaram para ir embora, Frank apertou a mão de Eleanor com formalidade. Nas famílias, as coisas precisam ser resolvidas com tato, sem escândalo. A Eleanor sorriu, o sorriso específico de quem está guardando muita coisa para o momento certo. Tato, sim, mas com honestidade. O tempo coloca cada um no seu lugar. Frank forçou um sorriso de volta e foi embora. Naquela noite, Daniel fez ligações constantes. A Ava, fingindo dormir, ouvia fragmentos. Mãe, relaxa, amanhã eu resolvo. O contrato está quase certo. Na manhã seguinte, ele a encorajou de novo a ficar uns dias na casa da mãe para descansar. Eu fico aqui, cuidando da papelada. Ali estava de novo, a papelada. A Ava foi. E quando chegou à casa de Eleanor, havia uma novidade esperando.
Linda entrou na sala com um envelope slim e o entregou para a Eleanor com discrição. Era uma cópia de uma gravação feita por celular pela vizinha do terceiro andar do prédio dos sogros em Astoria. A mulher havia presenciado a conversa no corredor e, desconfortável com o que ouvia, havia gravado por conta própria. Depois, quando Arthur entrou em contato através dos meios corretos, ela concordou em formalizar o material como testemunho. Aqui vale uma explicação rápida. Nos Estados Unidos, gravar uma conversa da qual você participa ou presencia em local público é geralmente permitido e corredor de prédio não é espaço privado protegido. O que a vizinha fez era legal. No Brasil, o princípio é parecido. Quem está presente numa conversa pode registrá-la, e área comum não tem proteção de sigilo domiciliar. Resumindo, Brenda havia falado demais na frente de uma pessoa errada, e aquela pessoa tinha um celular no bolso. Arthur assistiu ao vídeo com calma. Na tela, Brenda aparecia no corredor do térreo conversando animada com a vizinha. E as palavras que saíam da boca dela eram exatamente as que a Ava havia ouvido naquele corredor dias antes, desta vez com imagem e com testemunha identificada. Se a gente pegar o dinheiro primeiro, depois a gente vê. Brenda havia dito isso no corredor do prédio onde morava, como se estivesse comentando o preço do supermercado, com a mesma naturalidade, com a mesma falta de cerimônia de quem não sente que está fazendo nada errado. Arthur fechou o computador. Limpo. Seguimos. Eleanor desligou a tela e disse para a filha, sem dramatismo: continua no papel. Deixa o Daniel acreditar que está ganhando. Quanto mais ele achar que está vencendo, mais ele avança. E quanto mais ele avança, mais ele se expõe. E foi exatamente isso que aconteceu. Daniel ligou naquela tarde, a voz levemente acelerada, do jeito de quem está com a resposta na ponta da língua e não vê a hora de ouvir o que quer. Ava. O que sua mãe disse? A família já se reuniu, já assinei o rascunho, a situação está urgente. Você consegue agilizar? A Ava respondeu com voz fraca. Ela diz que precisa revisar o contrato com calma. Daniel murmurou algo frustrado e abaixou o tom. Fala com ela diretamente. Você é filha dela. Ela ouve mais você do que qualquer advogado. Estava pedindo um favor através da mulher que estava traindo. A lógica era de tirar o fôlego. 2 dias depois, Chloe enviou uma nova mensagem. Desta vez não era só uma foto de cafeteria. Era uma série de imagens do entorno do hotel onde Daniel havia feito a reserva ao exterior do prédio, o horário, o endereço. Confirmação de contexto, sem as imagens internas ainda. Arthur havia contratado um investigador licenciado semanas antes por precaução, como ele havia dito, para o caso de precisarmos de algo que não chegasse pelas mãos certas. O investigador estava montando o material com cuidado. Ainda não era o momento de revelar tudo. Não havia mais como chamar de coincidência. A Ava não tremeu. Sentiu a dor, aquela pontada específica de quem confirma algo que não queria confirmar, mas no fundo já sabia. Mas as mãos ficaram firmes. Levou o telefone até a mãe. Eleanor olhou as imagens, pousou o aparelho na mesa e disse apenas: bom, um terceiro elemento fecha o argumento. Arthur recebeu tudo, guardou na pasta certa. Ainda não era a hora estava chegando. No fim de semana seguinte, a família dos sogros foi recebida em Eleanor para o almoço oficial. A mesa estava posta do mesmo jeito da semana anterior, discreta, bem feita, sem exibicionismo. Frank entrou sério, Brenda com menos joias, mas a mesma confiança calculada. Nick sorria para tudo. Daniel chegou por último, olhos percorrendo o ambiente como sempre. A refeição começou com aquela falsa cordialidade que todo mundo sustenta quando sabe que vai haver uma conversa difícil, mas ninguém quer ser o primeiro a iniciar. Brenda elogiou o frango de novo. Frank comeu devagar, medindo cada palavra que dizia. Daniel servia água para a Ava, colocava comida no prato dela, fazia os gestos certos. A mão dele, sob a mesa, apertava o pulso dela de vez em quando, um lembrete silencioso.
não estraga. Ela deixava. Depois de alguns minutos de papo pequeno, Daniel pousou os talheres e usou a voz mais suave que tinha. Eleanor, se posso, gostaria de falar sobre a situação da Ava. Ela está muito preocupada. Eu me responsabilizo pelo empréstimo. Deixa eu cuidar de tudo por ela. Eleanor tomou um gole de chá, pousou a xícara com calma e fez uma pergunta que parecia simples, mas não era. Você diz que se preocupa com sua esposa. O que te preocupa mais? Daniel pensou um segundo. Me preocupa que os credores pressionem ela, que a honra dela seja afetada, que o apartamento sofra alguma consequência. A Eleanor olhou para ele diretamente. Você colocou a honra da minha filha no mesmo nível do apartamento. O ar ficou mais pesado. Brenda se adiantou para apagar o fogo. Eleanor, o que ele quis dizer é que está preocupado com tudo, não que valoriza o apartamento mais do que a filha. A voz era doce, apaziguadora, muito bem calibrada. A Eleanor não aceitou nem rejeitou a explicação. Só continuou, desta vez, olhando para Frank e Brenda diretamente. Vocês dizem que amam a Ava. Vou fazer uma pergunta direta. Se ela ficasse sem nada e eu não pudesse ajudar, o que vocês fariam? A pergunta caiu na mesa como um talher batendo no prato. Nick parou de sorrir. Brenda forçou uma expressão calorosa. Bem, continuaríamos amando ela, claro. Marido e mulher não se abandonam. Frank acrescentou com gravidade. Nossa família tem princípios. Nas horas difíceis, a gente se une. Eleanor pousou os talheres. A voz continuou no mesmo tom. Se unir significa buscar uma solução juntos ou significa encontrar uma forma de se separar das responsabilidades? Brenda ficou pálida. O que a senhora está insinuando? Nick deixou escapar um risinho nervoso. A minha mãe nunca disse isso. A senhora deve ter entendido errado. A Eleanor não discutiu. Só olhou para Daniel. Daniel, me diz uma coisa. Quando soube que a Ava estava em crise, qual foi a primeira coisa que você perguntou a ela? Daniel olhou para a esposa como quem pede socorro. A Ava não deu nada de volta. Manteve a cabeça levemente baixa. Ele respondeu de forma evasiva. Perguntei sobre a dívida, para calcular o tamanho do problema. Calcular para ajudar a Ava ou calcular para você mesmo? A pergunta saiu sem hostilidade. Só com a frieza cirúrgica de quem já sabe a resposta e está dando a oportunidade de a pessoa ser honesta. Frank bateu de leve na mesa, incomodado. Eleanor, você está sendo severa demais. Meu filho é planejador. Isso não é defeito. Arthur falou pela primeira vez. A voz era calma, quase professoral, sem agressividade nenhuma. Senhor Frank, ninguém está dizendo que planejar é errado. A questão é para quem o planejamento estava voltado. Brenda se levantou levemente da cadeira. Que tipo de advogado é esse? Estamos num almoço de família. A Eleanor levantou a mão, um gesto que pedia silêncio sem ordenar. Quando falou, cada palavra veio separada das outras, com o peso de quem escolhe onde quer que a sentença aterrize. Um almoço de família sobre um empréstimo de quase 2 milhões de dólares não é uma conversa trivial. Eu não empresto dinheiro da minha filha baseada em boa vontade. Papel e tinta é o que mantém as pessoas honestas. Nick fez bico. Pelo amor de Deus, não estamos pedindo nada. Estamos tentando ajudar. A Eleanor olhou para ela com aquela serenidade que era mais desconcertante do que qualquer grito. Se é para ajudar minha filha, eu que decido como. Se alguém vê nisso uma oportunidade, deixo claro, essa oportunidade não existe para calculadoras. Foi nesse momento que a Ava sentiu o telefone vibrar discretamente na mão. Uma mensagem de Chloe. Só 2 palavras. Abre agora. Ela abriu. Era a série completa de imagens do investigador, finalmente entregue. Daniel no saguão de um hotel, data e horário visíveis na câmera de segurança interna. Rachel ao lado. E anexado às imagens, o comprovante da reserva do quarto em nome de Daniel, com código de entrada e data de check-in, obtido seguindo os procedimentos legais corretos.
Não havia margem para interpretação. A Ava ficou parada por um segundo. O coração doeu, mas as mãos estavam firmes. Ela se levantou sem fazer barulho, caminhou até a mãe e pousou o telefone ao lado da xícara dela. Eleanor olhou. Os olhos escureceram por uma fração de segundo, não de tristeza, mas daquele foco de quem está fechando o argumento final de um caso. Virou a tela na direção da mesa. Por favor, olhem. Que tipo de amor pela nora é esse? Brenda se inclinou para ver e piscou várias vezes. Foto falsa. Hoje em dia, qualquer um monta esse tipo de coisa. Frank virou para o filho com um olhar que cortava. O que é isso? Daniel ficou branco. Abriu a boca. A garganta fez o movimento de quem engoliu espinho de peixe. Não saiu palavra. Nick tentou rir. Não acredita em tudo que aparece numa tela, tia Eleanor. Arthur abriu o computador e mostrou outra pasta. Esta com o extrato da conta pessoal da Ava, uma conta no nome dela, aberta antes do casamento, que Daniel havia acessado usando senhas que ela nunca havia conscientemente compartilhado. Meses de transferências saindo para uma empresa chamada D-Corp. Dinheiro indo embora aos poucos. Sem contrato, sem nenhum serviço registrado, sem autorização. A mandíbula de Brenda foi para o chão. Quanto? Para quê? A Eleanor olhou para ela com serenidade total. Pergunte ao seu filho. Daniel gaguejou que era um investimento, um negócio em desenvolvimento. Frank explodiu, tentando ainda manter a compostura. Investimento tem contrato, tem documento, tem assinatura dos dois. Arthur abriu o computador e mostrou que não havia nada autorizado pela Ava. O dinheiro havia saído de uma conta pessoal dela através de acesso indevido às credenciais, sem consentimento, sem assinatura, sem nenhum registro legal de operação conjunta. Daniel virou para a esposa, os olhos vermelhos. Ava, me escuta, eu fiz isso pensando no nosso futuro. A Ava olhou para ele com a serenidade calma de quem já terminou de chorar horas atrás e agora só está vendo com clareza. Disse uma única frase, em voz baixa, sem drama. Que futuro, Daniel? O que eu não sabia nada. O silêncio que se instalou naquela sala foi daqueles que ninguém sabe como quebrar. Você podia ouvir o relógio na parede, o vento lá fora e nada mais. Brenda mudou de tática rapidamente, como quem troca de figurino durante o intervalo. Passou da negação para o ataque. Ava, o que é isso? Trazer advogado para um almoço de família? Nos expor assim? Isso não se faz. Antes que a Ava pudesse responder, a Eleanor pousou os talheres com o som suave e definitivo de uma decisão tomada. Quem é exposto é quem cometeu o erro, não quem o revela. Frank levantou e bateu levemente na mesa. Eleanor, você está tentando humilhar minha família. Não estou humilhando ninguém. Estou colocando a verdade na mesa. Vocês vieram aqui pedir um empréstimo de quase 2 milhões de dólares pedindo clareza. Clareza é o que estamos tendo. Ninguém tinha resposta para isso. A Eleanor pegou a pasta do contrato e a empurrou para o centro da mesa. O contrato está pronto. As condições estão claras. Quem de verdade quer dividir o peso com minha filha, assina. Quem só quer salvar a própria pele pode se levantar. Frank, Brenda e Nick se levantaram para ir embora. Brenda murmurou que ali as pessoas jogavam sujo. Frank segurou o filho pelo braço, sussurrando para ele ir junto. Daniel ficou parado por um momento, olhando para a Ava, depois para a pasta, depois para Arthur. A Eleanor ainda tinha uma coisa para fazer. Ela pediu para Linda trazer o último documento. Uma folha com o depoimento formalizado da vizinha do terceiro andar assinado, reconhecido em cartório, com a transcrição exata do que ela havia gravado no corredor. Eleanor não precisou colocar o vídeo para rodar. Só leu a frase em voz alta, com calma. Se a gente pegar o dinheiro primeiro, depois a gente vê. Brenda ficou cinzenta. Os lábios se moveram sem som. Frank parou de falar. Os ombros desceram. Daniel olhou para a mãe, depois para a esposa, com o olhar de quem vê a última saída sendo bloqueada. Veio até Ava, tentou pegar a mão dela.
Vamos para casa conversar, por favor. Ela retirou a mão. Um gesto suave, sem teatralidade, sem raiva visível. Só a firmeza de quem não tem mais nada ali para segurar. Frank puxou Daniel pelo braço com força. Vamos embora. Brenda pegou a bolsa, resmungando que ali as pessoas jogavam sujo. Nick saiu clicando os saltos pelo corredor, o sorriso finalmente sumido. Daniel foi o último a sair. Na porta, virou e disse, em voz baixa, mas alta o suficiente para a Ava ouvir: Você vai saber quando a gente se divorciar. A porta fechou. A sala ficou em silêncio. A Ava ficou sentada por um bom tempo, olhando para a comida que ainda estava na mesa, o chá frio, os pratos meio cheios. Não chorou. Sentiu um esvaziamento no peito, mas junto com ele uma sensação que não esperava. Leveza, como quando você tira um espinho que doía há tempo e o alívio chega misturado com a dor de tê-lo arrancado. A mãe sentou ao lado dela, sem pressa. Não perguntou se estava bem do jeito consolador de quem quer ver você chorar. Perguntou de forma direta: Você se arrepende de ter feito isso? A Ava pensou por um momento. Depois, balançou a cabeça. Se não tivesse feito, provavelmente ainda estaria me iludindo. Teria aguentado mais alguns anos e perdido muito mais. Eleanor assentiu, o olhar distante de quem está revisando uma vida inteira de experiências. É isso. As pessoas dizem que a vida é longa. Mas para uma mulher que tomou o caminho errado, quanto mais longe ela vai, mais difícil é voltar. Saber virar a tempo é sabedoria. O telefone da Ava tocou. Era Daniel. Ela olhou para a tela por alguns segundos. Deixou chamar. Chamou de novo, parou. Ela não bloqueou o número. Simplesmente não atendeu. Há palavras que, se você ouvir, só te enfraquecem. O silêncio naquele momento não era fuga, era fronteira. Nos dias seguintes, Daniel enviou o pedido de divórcio por meio do advogado dele. O documento pedia a divisão das obrigações relacionadas às dívidas contraídas, o que soava muito ético escrito daquele jeito. A Ava leu o papel e lembrou da voz de Frank em Astoria. Separa os bens e segue em frente. Eles haviam planejado a saída antes mesmo de entrarem pela porta. Mas junto com o pedido de divórcio, veio outra coisa. Um artigo publicado numa página de fofoca com aquele tipo de título sensacionalista que não tem pudor nenhum. Empresária finge falência para esconder fortuna e prejudicar marido. Havia fotos do casamento deles, imagens do apartamento, até a mudança para a casa da mãe sendo descrita como prova de uma conspiração cuidadosamente planejada. O texto terminava com palavras como calculista, manipuladora, mulher que destruiu uma família por ganância. A Ava leu. Sentiu um arrepio, não de medo da reputação, mas de ver como a mentira pode ser embrulhada de forma convincente quando quem a escreve conhece os detalhes certos. A mãe leu as 3 primeiras linhas, devolveu o celular e disse: Quem joga lama o suficiente acaba se enterrando nela. Arthur chegou cedo, leu o artigo, fez apenas uma pergunta: tem nome de autor? A Ava rolou até o fim do texto. Havia um apelido de perfil e a nota segundo fontes próximas ao casal. Arthur anotou e abriu o computador. Informações tão precisas não vêm do nada, vieram de dentro. Vamos descobrir de onde. O que veio a seguir foi o pedaço mais doloroso de toda a história. 3 semanas se passaram entre o confronto do almoço e o que vem agora. Arthur preparou um documento interno falso. Uma comunicação sobre uma transferência financeira que não existia, com termos específicos que não haviam sido usados em nenhuma outra conversa. Esse documento foi enviado por e-mail apenas para 2 pessoas dentro da empresa da Ava, a diretora financeira e a chefe de contabilidade. Só elas teriam acesso. Se o conteúdo aparecesse em algum lugar, a origem estaria identificada. No mesmo dia à noite, um novo artigo saiu.
desta vez detalhando justamente aquela transferência fictícia, com os mesmos termos do documento que havia sido enviado horas antes. A Ava ficou parada diante da informação. Não precisava de mais explicações. Vivienne era sua diretora financeira. Havia trabalhado com a Ava desde o começo, quando a empresa funcionava num escritório alugado pequeno e o almoço era marmita de plástico. Com a venda, Vivienne havia ficado numa função de transição por 6 meses prática comum em aquisições, para garantir continuidade operacional. A Ava a considerava família. Ela ligou para Vivienne. Pediu que viesse com urgência. Quando Vivienne entrou na sala e viu Arthur com o documento aberto na tela, ficou pálida. As mãos apertaram a alça da bolsa com força. Ela tentou sorrir, não conseguiu completar. Arthur foi direto, sem crueldade, mas sem enrolação. O e-mail foi enviado às 10 da manhã para você e para mais uma pessoa. O artigo saiu às 7 da noite com as mesmas palavras. Você pode explicar? Vivienne ficou quieta por um longo momento. Os olhos encheram. Depois veio a confissão aos pedaços, com a voz quebrada de quem estava carregando aquilo há tempo demais. Ela estava afogada em dívidas. Rachel havia a encontrado. Soubera da situação por meios que Vivienne nunca descobrira direito e oferecera ajuda financeira em troca de informações. Vivienne achara que seria algo pequeno, que nunca chegaria ao ponto de um artigo público. Quando percebeu o que havia feito, já era tarde. A Ava ouviu tudo de pé, perto da janela. Não gritou, não insultou. Sentiu aquele cansaço específico de quem amou uma pessoa de verdade e precisa lidar com a dimensão da traição sem ter a energia para o escândalo. Quando Vivienne terminou, a Ava olhou por um instante e disse em voz baixa: Não é o dinheiro que me dói, Vivienne. São as pessoas. Mas a partir de hoje, não me chama mais de chefe. Vivienne desabou sobre a mesa, chorando em silêncio. Arthur coletou a declaração assinada e informou que, a partir dali, toda a comunicação seria feita por meio jurídico. A Ava saiu da sala e foi para a cozinha ajudar a governanta a lavar legumes. Precisava fazer algo com as mãos. Algo normal. Algo que existisse independente de traições e documentos e advogados. A mãe apareceu na porta da cozinha, a olhou por um momento e disse: Não sente pena de quem escolheu o caminho que escolheu. Sentir pena do lado errado é se machucar por conta própria. A Ava respondeu com as mãos ainda na água. Não é pena, é lamento, tem diferença. A mãe ficou quieta por um segundo. Depois disse: Tem. Lamentaste. Agora segue. Alguns dias depois, numa tarde de quarta-feira com chuva fina, chegou uma mensagem de um número desconhecido. Sou a Rachel. Preciso te ver. Se não, estou perdida. A Ava mostrou para Arthur. Ele respondeu rapidamente. Pode encontrá-la, mas nos nossos termos. Local público, advogado presente, sem assinar nada. Elas se encontraram numa casa de chá, num bairro tranquilo de Manhattan, mesa perto da janela grande, câmera de segurança visível no canto da sala. Gente suficiente ao redor para ninguém fazer nada impensado. Arthur sentou a uma mesa mais afastada, aparentemente distraído com o computador. Rachel chegou 15 minutos atrasada, de boné e máscara, olhando para os lados como alguém que acha que está sendo seguida. Quando tirou a máscara, estava pálida, com olheiras fundas. Nenhum traço da mulher da cafeteria, com o batom discreto e os cabelos arrumados. Eu sei que você me odeia, disse ela, a voz baixa. A Ava a olhou com calma. Diz o que você tem a dizer. Não tenho tempo para outra coisa. Ava. Rachel abriu a bolsa e tirou um pendrive e um celular velho. Empurrou os dois pela mesa como quem se livra de algo que queima. Aqui tem gravações. 2 anos de gravações. Fiz porque tinha medo dele também. A Ava não tocou nos itens. Por que estava gravando? Rachel sorriu amargamente, sem alegria nenhuma. Porque Daniel é muito bom com palavras, mas sempre deixa uma saída só para ele. Aprendi rápido. Gravei para me proteger.
Ela fez uma pausa. Agora, ele está tentando me colocar como a principal culpada. Quer assinar um contrato fake dizendo que eu fui a beneficiária do dinheiro. Se isso prosperar, vou responder por crimes que foram dele. A Ava ficou quieta. Não estava com raiva de Rachel da forma que estaria meses atrás. Estava olhando para uma mulher que havia se metido num lugar ruim e estava tentando sair antes que o teto caísse. Era possível ter duas coisas ao mesmo tempo: entender a situação de alguém e não absolvê-la pelo que fez. Arthur se aproximou, se apresentou e pediu que Rachel confirmasse a autoria das gravações e aceitasse entregá-las, seguindo o procedimento formal. Rachel concordou rapidamente, com a urgência de quem está salvando o que ainda pode salvar. Enquanto assinavam o recibo de entrega do material, Rachel falou mais. Havia trechos onde Daniel se gabava de saber como funcionar com mulheres que tinham dinheiro. Havia menções a uma outra mulher, uma Natália, que havia perdido muito confiando nele. Havia um padrão. A Ava ouviu tudo sem demonstrar o que sentia por dentro. Sentiu vergonha, não de si mesma, de ter acreditado que estava numa exceção quando estava numa sequência. Saiu da casa de chá sob a chuva que havia intensificado. No carro, Arthur disse apenas: "Esse material vai para análise esta semana. Não ouça sozinha." Ela assentiu. Olhou para a chuva descendo pelo vidro e repetiu baixinho para si mesma um provérbio que a mãe sempre usava: "As rodas da justiça giram devagar, mas moem com precisão." Ela não precisava se vingar com as próprias mãos. Precisava que a verdade fosse colocada no lugar certo. 2 meses depois, chegou a data da audiência. No dia da audiência decisiva, a Ava se vestiu com uma camisa branca e calça preta, cabelo preso. Nenhum exagero. Não estava ali para impressionar, estava ali para ver com clareza. Do lado de fora do tribunal, o ar de novembro em Nova York cortava como lâmina. A Ava caminhou devagar até a entrada, sem pressa. Havia algo estranho naquela manhã. Ela estava calma. Não a calma de quem não sente nada. A calma de quem já passou pela dor, já processou e agora só precisa que o mundo confirme o que ela já sabe. Daniel chegou com Frank e Brenda. Frank tentava manter a expressão de homem sério e ofendido, mas os olhos iam para todos os lados como se estivesse procurando uma saída que ainda não havia fechado. Brenda tinha mais maquiagem do que de costume, o batom mais forte, o cabelo mais arrumado, como quem se veste para uma performance e não para uma audiência. Estava com a bolsa apertada contra o corpo, os dedos enrolados na alça com força demais. Daniel a viu. Por um segundo, os dois se olharam. Ele desviou primeiro. Nick não apareceu. Quando o vento muda de direção, certas pessoas somem antes que ele chegue. A audiência começou. Daniel apresentou a versão dele com a fluência de quem ensaiou muito. Que a Ava havia fingido a falência para testá-lo, que havia envolvido a mãe e um advogado para pressioná-lo, que havia tramado para destruir a reputação de um homem que só queria ajudar a esposa. A voz era firme, a postura controlada. Brenda chorou no momento certo, com aquela habilidade de quem sabe que lágrima numa sala de tribunal é moeda. Frank manteve a expressão fechada de quem está convicto da própria versão. A Ava ficou sentada olhando para a frente. Não sorriu com desprezo, não cruzou os braços, não tremeu. Sabia que atuar diante de um juiz é diferente de atuar em casa. Ali dentro, lágrima sem prova não paga nenhuma conta. Reparem na postura dela. Coluna reta, mãos abertas sobre a mesa, não fechadas. O queixo levemente erguido, não de arrogância, mas de quem não tem nada a esconder e não precisa encolher. Era a postura de quem esperou o momento certo e sabe que ele chegou. Arthur não fez discurso. Abriu a pasta e apresentou as evidências em ordem, uma de cada vez, com a paciência de quem está construindo uma parede e sabe que cada tijolo precisa estar no lugar antes do próximo. O extrato da conta pessoal da Ava, com as transferências para a empresa fantasma, sem contrato, sem autorização,
com acesso indevido às credenciais dela comprovado pela perícia. Daniel disse que era um investimento pessoal. O juiz pediu o contrato do investimento. Daniel olhou para o próprio advogado. O advogado olhou para a mesa. Não havia contrato nenhum. As fotos e o comprovante de reserva do hotel, com data, horário e nome de Daniel na reserva. Ele disse que era viagem de negócios. O juiz perguntou com qual parceiro comercial. Daniel respondeu de forma evasiva. O juiz anotou algo e seguiu. As mensagens onde Daniel pressionava a Ava a pedir o empréstimo à mãe, com o valor exato, as referências ao apartamento, a urgência criada do nada. Arthur mostrou a sequência completa sem precisar comentar. A ordem das mensagens falava por si mesma. Primeiro a notícia da falência, depois as perguntas sobre o apartamento, depois a pressão pelo empréstimo. Tudo em linha. Tudo em poucos dias. A gravação do corredor do prédio de Astoria. A voz de Brenda, clara no vídeo do celular da vizinha, com depoimento formalizado da testemunha, confirmando o contexto e a autenticidade. O juiz pediu que Brenda confirmasse se era sua voz. Ela ficou parada. Os lábios se abriram levemente, mas nenhuma palavra saiu. Era a boca de quem ensaiou negação a vida toda e, na hora que mais precisava, não encontrou as palavras. O depoimento do bodegueiro de Astoria. Um homem simples, de 50 e poucos anos, que subiu ao tribunal sem gravata e sem advogado, só com a verdade do que havia observado na própria porta do estabelecimento. Confirmou que nos dias seguintes à suposta falência da Ava, a família de Daniel realizou uma reunião agitada no prédio, com pessoas entrando e saindo com pressa, conversas no corredor em tom alterado e comentários sobre venda de imóvel e separação que qualquer vizinho poderia ter escutado. Eu tenho uma banca há 15 anos naquela rua. Ouço o que as pessoas falam. Qualquer um que passasse ali ouvia a mesma coisa. Ele disse isso olhando para o juiz, sem olhar para Daniel, sem drama. O peso daquele depoimento estava exatamente na simplicidade. Não havia nada a refutar. E então, Arthur pediu permissão para apresentar o último material, o pendrive de Rachel. Verificado por peritos, autenticidade confirmada. A voz de Daniel foi colocada para tocar na sala. Não era a voz que ele usava com a Ava. Não era a voz do marido que lavava louça e buscava a esposa à meia-noite. Era outra voz, uma voz relaxada, quase orgulhosa, de quem está contando uma façanha para alguém de confiança. Dizia que mulher com dinheiro é fácil de conduzir quando você sabe jogar o jogo certo. Chamava a Ava de o peixe grande. Mencionava uma tal Natália, que havia perdido tudo confiando nele, com o tom de quem conta a história de uma vitória antiga. Aquela voz encheu o tribunal e não sobrou espaço para mais nada. A Ava ficou imóvel, não desviou o olhar. Mas dentro do peito, aquela dor específica de ouvir confirmado o que a gente tentou não acreditar por tanto tempo. 5 anos. 5 anos ela havia dividido a cama, a mesa, a vida com aquela voz. Olhem para o Daniel agora. O rosto foi perdendo a cor aos poucos, como tinta que a chuva vai levando. Primeiro o pescoço ficou vermelho. Depois, as bochechas esbranquiçaram. As mãos, que estavam abertas sobre a mesa, foram se fechando devagar, os nós dos dedos ficando brancos. Ele tentou se levantar para protestar. O juiz pediu silêncio com uma firmeza que não precisou de tom alto para funcionar. Frank baixou a cabeça. Não de vergonha performática, de derrota real. Os ombros do homem que havia entrado naquela sala com expressão de patriarca ofendido foram descendo centímetro a centímetro, como uma estrutura que perde o suporte. Ficou olhando para a mesa à sua frente com os olhos de quem está revendo alguma coisa na própria cabeça. Brenda ficou parada com a bolsa no colo, as mãos ainda na alça. O batom forte, de repente, parecia deslocado num rosto tão branco. Ela olhou para o filho, depois para o marido, depois para o filho de novo, com aquele movimento de quem está procurando alguém que diga o que fazer e não encontra ninguém.
Daniel fez uma última tentativa. Mudou de estratégia e atacou. A Ava havia fingido a falência. Havia armado uma cilada. Havia usado a mãe e um advogado para destruir um homem inocente. Se alguém era culpado ali, era ela. Arthur respondeu com a mesma calma de sempre. O tribunal não julga se testar um cônjuge é moralmente certo ou errado. O tribunal julga atos. Desvio de dinheiro do casal, pressão para obter empréstimo, difamação pública. Testar alguém não dá o direito de fazer nenhuma dessas coisas. São questões separadas e independentes. O silêncio que se instalou depois disso era diferente de todos os outros silêncios daquela história. Não era o silêncio de quem está pensando, era o silêncio de quem não tem mais nada a dizer. O juiz deliberou. Quando voltou com a sentença, a sala estava tensa com aquele tipo de tensão que não faz barulho. Divórcio concedido. Os 15 milhões de dólares da venda da empresa eram exclusivos da Ava, patrimônio construído antes do casamento, mantido em conta separada e nunca misturado com bens conjugais, o que Arthur havia documentado com precisão desde o início do processo. Havia também um acordo pré-nupcial, simples e direto, que Ava havia assinado antes do casamento por insistência da Eleanor e que Daniel havia descartado mentalmente como formalidade sem consequência. Aquela formalidade acabou valendo 15 milhões. O apartamento registrado no nome dela permanecia com ela. Os valores desviados da conta pessoal dela deveriam ser devolvidos integralmente. O caso seria encaminhado ao promotor para investigar os indícios de crimes relacionados. A difamação estava provada. A martelada do juiz não foi alta, mas foi o som mais definitivo que a Ava havia ouvido em muito tempo. Saindo do tribunal, o corredor estava frio, com aquele ar condicionado de prédio público que nunca acerta a temperatura. A Ava parou por alguns segundos no meio do corredor, os pés firmes no chão, só para ter certeza de que estava acordada. Daniel foi notificado ali mesmo, antes de sair, sobre o mandado de investigação criminal já expedido pelo promotor. A Ava o viu de costas, entre dois funcionários do tribunal, e pensou que nunca havia notado como os ombros dele pareciam menores assim. Brenda passou por ela no corredor com uma mistura de ódio e medo no olhar que a Ava reconheceu como a expressão de quem foi apanhado e ainda não aceitou. Frank não a olhou, passou como quem passa por uma parede. A Ava foi para o pátio do lado de fora. A Eleanor estava esperando, não com um abraço dramático nem com lágrimas. Tinha uma garrafa de água na mão e a entregou para a filha. "Está bem?" A Ava aceitou a água. "Estou. Me sinto leve." A mãe a olhou por um momento e disse, devagar, como quem enterra a última frase de uma longa conversa: "Guarda isso como lição. Não use sua bondade para comprar decência de ninguém. Pessoa decente não está à venda. E quem não é decente, você nunca vai comprar de verdade." A Ava olhou para o céu. As nuvens se moviam devagar. O sol batia no asfalto do pátio com aquela intensidade que aparece depois de dias de chuva, como se o mundo estivesse tentando compensar o tempo perdido. Nova York continuava ao redor, barulhenta, indiferente, sem parar para ninguém. Mas dentro dela, algo havia mudado de lugar, e dessa vez era permanente. Antes de encerrar, o narrador quer dizer uma coisa diretamente para você que ficou até aqui. Essa história não é sobre desconfiar de todo mundo. É sobre saber a diferença entre confiar com os olhos abertos e confiar com os olhos fechados. É sobre entender que bondade não é fraqueza, mas que bondade sem fronteira pode se tornar uma armadilha que você mesma constrói. A Ava não perdeu 10 anos. Ela passou 10 anos construindo algo real, e quando a verdade chegou, ela tinha estrutura para se manter de pé. Isso não foi sorte. Foi o resultado de uma mulher que trabalhou com seriedade e que, quando precisou, teve coragem de enxergar o que era difícil de ver. Se essa história fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o que você levou dela.
Pode ser uma frase, uma situação parecida que você viveu ou só um pensamento que ficou. A gente gosta de ouvir. E se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Cada história que a gente traz aqui carrega um ensinamento real, contado de forma que você não precisa decorar, só precisa ouvir. E eu prometo que vai valer cada minuto. A gente se vê na próxima história.